Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ pra todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Acesse o nosso site, radioxyzfm.com. Boa tarde, galera! Estamos começando aqui mais um Papo Saúde. Aqui nessa sabadão de tarde. E eu quero falar para vocês que estou muito feliz em ter vocês aqui como os nossos ouvintes, nossos telespectadores que nos acompanham aqui, né, das nossas redes sociais. Gente, é o seguinte, hoje estou com um convidado muito especial aqui, o nutrólogo Dr. Ribamar Cruz, um dos melhores nutrólogos do estado de Goiás, para não dizer do Brasil, né, gente? Então, é o seguinte, hoje nós iremos falar sobre emagrecimento, sobre os métodos que o Dr. Ribamar está usando, além dele trabalhar com outros tipos de métodos, né, que é os hormonais. Então, vamos... Boa tarde, Dr. Ribamar. Boa tarde, Regina. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aí, tirando dúvidas aí da sua audiência. Obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa, né? Estamos muito felizes em tê-lo aqui. E também a galera que vai estar participando e fazendo essas perguntas aí. Doutor, eu queria que o senhor falasse para mim um pouco sobre o Dr. Ribamar Cruz, como ele começou, né? Ok. Como ele começou, carreira, né? Como começou essa carreira e como... Porque eu acompanho o trabalho do Dr. Ribamar, ele se destaca super aqui no estado de Goiás, cuida de artistas, de pessoas aqui da alta sociedade. Sim. E eu fico até assim, admirado com os resultados que são incríveis, sabe, Ricardo? Então, eu falei, faço questão de trazer o Dr. Ribamar aqui para que ele explique todos os métodos e falar também como que ele começou como Dr. Ribamar, ou melhor, nutrólogo. Opa! Vamos lá então, pessoal. Primeiro, quero falar que sou de Belém do Pará, né? Me formei em 95 pela Federal e logo após isso já mudei para São Paulo. Em São Paulo eu fiz várias especialidades, entre elas até oftalmologia. Depois disso fiz uma pós-graduação na USP de Ribeirão Preto e após essa pós-graduação me estabeleci no consultório em São José dos Campos, onde posteriormente reencontrei um grande amor da vida, com o qual casei, goiano, e acabei vindo para Goiânia, né? Chegando aqui eu tive um pouco de dificuldade para me colocar no mercado da oftalmologia aqui, grandes grupos, né? Grandes sociedades, e isso acabou me deixando num nível de estresse muito grande. E foi aí que eu bati os 120 quilos de peso, né? Acabei aumentando meu peso e fui atrás de respostas de profissionais que pudessem me ajudar naquela época. Eu tenho mais de 15 anos. E observei que o atendimento não era o melhor desejado, e olha que eu era médico, né? Então, sentia que faltava alguma coisa e comecei a procurar isso a nível de estudo, né? Comecei a estudar, comecei a entender um pouco mais da fisiologia, não só em termos de alimentação, mas dos hormônios, a importância de determinados hormônios no processo de emagrecimento. E aí eu resolvi abandonar a oftalmologia e me dedicar exclusivamente para a nutrologia. E, graças a Deus, consegui resolver meu problema de peso, de qualidade de vida. Claro, mudando o estilo de vida, mudando hábitos alimentares, isso é fundamental, mas também fazendo suplementações pontuais, né? Que nós podemos avaliar isso através dos exames laboratoriais. Então, é um pouquinho aí da minha história e estamos há 15 anos aí, graças a Deus, ajudando muitas pessoas a melhorar a sua vida, a ter mais longevidade, que é importante, né? E com isso eu me sinto muito feliz e muito realizado. Gente do céu, viu? Que resume, ainda encontrou o amor da sua vida, que Goiânia é a cidade, né, gente? Não tem jeito, não. Eu vou falar uma coisa pra você, meu povo. Goiânia é uma cidade muito envolvente e trouxe o Dr. Ribamar de outros lados do Brasil para cá devido ao amor. Viu? E aí, daí? Eu brinco, Regina, que eu comi o piqui e vim parar aqui. Isso que é bom, né? Você vê. E olha que muita gente me fala o seguinte, Regina, eu gosto de Goiânia, porque quando a gente vai para Goiânia, a gente
tem vontade de ficar e não voltar mais. Sim. Então, o que eu explico? Falei assim, se você bebeu da água do Goiás, você não volta para outro lugar. mesmo. Porque aqui, essa água tem uma propriedade incrível. Gente, é o seguinte. Então, eu vou com uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida e eu quero muito saber também sobre o método de emagrecimento. Eu já conheço, mas os meus ouvintes, meus telespectadores não conhecem o método de emagrecimento, que é esse método que só o Senhor desenvolveu. Por quê? Porque o Dr. Ribamar, gente, ele fez esse método para ele mesmo, ele emagreceu, ele é a prova viva, ele é o exemplo do que é emagrecer com saúde, com qualidade de vida. Então, por isso que eu fiz muita questão de trazer ele aqui, porque ele não faz só com os outros, ele usou esse método dele mesmo. Então, explica para nós aí, doutor Ribamar. Vamos lá, o meu método ele chama Protocolo Pilares de Emagrecimento e nada mais é do que 3 pilares, né, para que você alcance os resultados. Nós temos o pilar fisiológico, onde através dos exames laboratoriais nós conseguimos entender tudo que você precisa suplementar para você alcançar os seus resultados. Nós temos o pilar emocional, que é muito importante, principalmente nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. Sabemos que o nível de ansiedade do brasileiro aumentou demais. Eu acho que no ano passado, nós tínhamos aí em torno de 10% da população sofrendo de transtorno de ansiedade e os últimos números que saíram agora nesse ano batemos 50%. Isso sem falar no estresse pós-traumático, que seria isso, que são manifestações emocionais após a passagem dos lockdown e de tudo isso que nós estamos vivendo. Ou seja, ainda vai ter mais gente adoecendo pós o Covid, né? Então, assim, é um número muito, muito grande e por isso que no meu produto, no meu protocolo, existe também o pilar do emocional, que é trabalhado pela psicóloga Tatiane Mendes, que é a minha esposa, né? Onde nós trabalhamos muitas técnicas de melhorar a ansiedade sem ficar exclusivamente em fármacos, em remédios. Então, como você respira, se você medita, se você faz uma yoga, onde você consegue pensar mais em você mesmo naquele momento, você está mais envolto com você mesmo. Então, tem um pilar emocional. E o último pilar, que eu trabalho, são 3 pilares, é o prático, né? E aí entra a minha amiga Regina Rezende, que é a parte do trabalho físico, né? Onde você pode, aí, dependendo do teu objetivo, de qual protocolo você está utilizando para emagrecer, porque nós trabalhamos praticamente todos os protocolos. Temos o protocolo, seria um cetogênico básico, mas nós trabalhamos com low carb, nós trabalhamos com jejum intermitente, porque eu acho que o melhor método de emagrecimento não é cetogênica, não é jejum intermitente e nem é a parte low carb. O melhor método de emagrecimento é aquele que você consegue seguir, aquele que você consegue incorporar no seu dia a dia. Então, esse é o melhor método. Então, dentro do consultório, nós respeitamos a individualidade de cada pessoa que nos procura. Então, não existe um método em si. Existe entender o indivíduo que está na minha frente e, através desse entendimento, prescrever para ele o que seria mais interessante para que ele siga e consiga os resultados. Aí, ó. Não, e isso é tão interessante, você falando em questão da pandemia, gente. Por quê? Porque eu acompanho, além de psicólogos, pessoas da área, né, que nos falam, gente, o problema não é só durante a pandemia, que a pessoa tem aquela ansiedade, que ela come, sem falar nas disfunções hormonais, que o doutor aqui sabe muito bem que, né, que aumenta o cortisol, que vai lá em cima, a pessoa fica mais estressada, dá queda de cabelo, dá um monte de reações, né? E essas pessoas, elas têm, após essa pandemia, eu falo que ela é essa baixa, né? Que acontece que ela vem com a depressão. Ou falo assim, hoje, o que está sendo mais trabalhado aqui no estado de Goiás, eu acho que no Brasil, por causa da pandemia, é o quê? Psicólogo e o exercício físico e a alimentação, o nutrólogo ou nutricionista. Porque já é questão de prevenção. Você prevenindo, eu ainda falo que a prevenção é o melhor remédio. Ela não é cura, mas ela é o melhor remédio. Né? Então, que a pessoa tem que começar a conscientizar, a nossa população tem que começar a conscientizar que existe a prevenção. Isso está com os profissionais da área da educação física, os profissionais da área da saúde, que é os nutrólogos, os nutricionistas, né? Então,
temos muito que está tendo esse acompanhamento, que poucas pessoas não têm esse entendimento. Eu não preciso do nutrólogo, eu não preciso, você precisa, todo mundo precisa. A gente precisa fazer esses exames cotidianos, né, para que nos traz benefício e retarda qualquer tipo de patologia futura. Exatamente. O ideal seria você trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Isso. Né? E essa equipe multidisciplinar conseguir facilitar o teu caminho para que você alcance o resultado que você tanto quer. É isso aí. O Dr. Ribamar é um dos nutrólogos que eu tenho total confiança, gente, por esse motivo, porque ele faz todo esse processo, o processo hormonal, Sim. né? Que, não sei se vocês sabem, gente, mas explica para eles, doutor, quando a gente faz uma consulta com o nutrólogo, quantos exames são feitos e para que servem esses tipos de exame? Sim, em média 35 a 40 exames de sangue, fora os de imagem. De imagem nós pedimos sempre ultrassom, se forem mulheres sempre o ultrassom de mama, mais um endovaginal, e para homens a ressonância de próstata, além do ultrassom de próstata. Qual é o objetivo desses exames? Vocês têm que entender que o teu cérebro conversa com o teu pulmão, que conversa com o teu coração, que conversa com o teu fígado, que conversa com o teu intestino, que hoje é um dos órgãos mais estudados dentro da área da nutrição, é o intestino. Então, se você não tem um intestino equilibrado, você não tem absorção adequada de nutrientes, você não consegue manter determinadas vitaminas, como até a vitamina D, que hoje em dia, a nível de pandemia, está muito em voga. Então, toda essa absorção nutricional ela fica prejudicada. É por isso que ex-bariátricos, ou seja, pessoas que passaram pela bariátrica, elas acabam, pelo resto da vida, tendo que suplementar, porque foi mexido justamente no intestino, que é exatamente o nosso segundo cérebro, considerado hoje dentro da nutrologia e da área de nutrição, o segundo cérebro do corpo é o intestino, tudo passa pelo intestino. Então a importância é muito grande desse órgão, e isso nós avaliamos em tudo isso no nosso paciente que chega. Então imagina da seguinte forma: quando você vai construir uma casa, qual é a primeira parte da casa que você vai fortalecer ou avaliar se está tudo bem para começar a construção? É o alicerce. Então, os exames laboratoriais, hormonais, que nós avaliamos, é como se fosse o teu alicerce. Chega um paciente para mim e diz assim: eu quero emagrecer. Aí eu pego e falo: tá, vamos ver os exames. O que seria que estaria atrapalhando o resultado dessa paciente? Será que é uma tireoide? Ela pode estar no hipotireoidismo e estar atrapalhando? Pode. Ela pode ter um cortisol alterado. O cortisol alterado, junto com outro hormônio chamado ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, ele dá uma sensação de cansaço extremo, é um cansaço crônico. Você pode dormir por 24 horas seguidas. Quando você acorda, você ainda tem a sensação de cansaço. Inclusive, muitos pacientes que me procuram no consultório, às vezes eles vêm já com um diagnóstico feito de depressão. E às vezes não é depressão. Às vezes são hormônios que não estão nos níveis adequados, e você reavaliando e suplementando esses hormônios, o paciente ele começa a ter uma vida mais plena, né? Uma vida mais saudável também. Então, nós trabalhamos com o equilíbrio da pessoa. Né? Eu brinco lá no consultório que eu não prescrevo medicações, eu prescrevo suplementação, porque muito do que nós já trabalhamos, muito do que nós indicamos, você já tem, só que está faltando. Então, se a gente coloca de volta, você vai ter melhores resultados e melhor nível de saúde e qualidade de vida. Agora ficou explicado aí para vocês para que servem os exames, né? Eu mesmo já fiz, foram 32 exames, né, com o doutor. E eu falo um negócio, gente, é muito importante, porque você vai descobrir qual a sua deficiência. Se você tem deficiência de vitamina B12, essa semana eu até falei no Instagram sobre vitamina B12, né? Eu fui estudar sobre vitamina B12, doutor, e eu achei super interessante, porque a vitamina B12, quando ela é muito parecida com a vitamina D. Sim, né? Muito parecida. Porque o que acontece? Ela é responsável por nível de estresse, responsável por Alzheimer. Nossa, então assim... Déficit de atenção também. Isso, déficit de atenção. E aí que é tão interessante isso, que eu comecei a olhar, eu falei assim, não, vou postar aqui no Instagram. Muitas pessoas me mandou mensagem no Instagram falando, Regina, realmente, eu estou tomando vitamina B12, vitamina D, por causa disso. Eu tenho dificuldade de concentração, ou seja, o déficit de atenção. Eu queria, Regina, só complementando, uma outra coisa que a gente pratica há 15 anos, foi isso que me tirou da obesidade, são a avaliação em cima dos exames. O que é que você tem hoje nos exames? Uma taxa de normalidade. Mas se você começar a observar esse resultado de normalidade, esses parâmetros de normalidade, você vai pegar um susto. Vamos dar um exemplo aqui. Ainda há pouco, no programa anterior, eu estava vendo um colega falando de insulina e tudo mais. Então vamos dar um exemplo. Hoje,
Se você pegar um exame de insulina em jejum, você vai ver que a taxa de normalidade lá indicada está entre 3 de insulina a 25 de insulina. Ou seja, o paciente que está ali dentro e é leigo, não entende, ele vai dizer assim, cara, eu estou com uma insulina de 20, eu estou ótimo. E na verdade não está. Então como é que são feitos esses parâmetros de normalidade? Imagina que você pega 1000 pessoas e coleta o sangue dessas pessoas e vai medir a taxa de insulina. Então a grande maioria vai dar entre 3 e 25. E aí eles colocam, olha, o padrão é 3,25, porque a grande maioria das pessoas estudadas e avaliadas tem esse padrão, de 3 a 25. Mas isso não quer dizer presença de saúde. Esse que é o grande detalhe. Então vamos dar um exemplo aqui. Quem é que sobe insulina? Taxa de glicose. Quem sobe a taxa de glicose? Alimentação. Então, se eu tenho um paciente hoje com 3 de insulina, significa que esse paciente está se alimentando melhor, fazendo melhores opções, melhores escolhas em termos de alimentação. Se eu pego um paciente com 20 de taxa de insulina, esse paciente já está quase caminhando para um pré-diabetes, mesmo estando dentro da taxa de normalidade. E aí que as pessoas começam a se enganar, quando elas pegam os exames e acham que está tudo normal. Às vezes ela está à beira de uma pré-diabetes e não está sabendo, porque ela está dentro do padrão de normalidade, né? Homens, por exemplo, vamos falar de homens, testosterona, né? O hormônio da vida, eu brinco isso no consultório, para homens e para mulheres, você com níveis bons. Não tem vida, né, doutor? Não tem vida. Eu quero saber mais desse negócio aí, como que é? Olha, isso é a alegria do ser humano, você não tem Alegria. Ah, é? Níveis bons de testosterona em mulheres, ele não praticamente zera a celulite, melhora a flacidez, melhora a performance no treino. A pessoa recupera melhor do treino dela, quando ela tem uma testosterona boa, nível de cognição, nível de humor, tudo melhora. E aí vamos dar o exemplo do homem aqui, níveis de normalidade, entre 200 e 800, alguns laboratórios colocando até 1000 como normal de testosterona. Aí a pessoa faz o exame, por conta própria vai fazer a sua avaliação, e os níveis estão em 300. E ela fala assim, nossa, eu estou normal, mas por que será que eu estou tão cansado? Por que será que eu não estou tendo ereções matinais todos os dias? Então, homens, Brasil, ouçam isso. Isso é uma coisa que o Brasil quer saber. A ausência de ereção matinal no homem, tá? Pela manhã, você significa já baixo nível de testosterona ou talvez até outro hormônio, mas principalmente testosterona. O estradiol também ele pode causar esse nível, essa frequência de ereções. Então, para o homem fica mais fácil do que para a mulher, né? De ter essa avaliação. Então, ereções matinais, aquele pipi da manhã, né? Que todo homem já sabe como é que é. Se você começar a perceber a diminuição de frequência, por favor, procure um médico na sua cidade, onde você está. Faça as avaliações dos hormônios, que provavelmente você vai encontrar ali a resposta do que está acontecendo. Não, isso aí é tão sério, gente, porque é questão de testosterona. Hoje eu vejo isso, a deficiência nisso nas mulheres. Tem mulheres, isso daí é muito sério. Foi até bom o senhor tocar no assunto, por quê? Porque a gente vai progredir para um assunto que é o assunto do chip também. Sim. E hormonal. Sim. Porque eu sei que o senhor entende tudo sobre isso aí, gente. Foi proposital que eu trouxe ele aqui, porque eu já falei, não, é hoje. Que é hoje. Chip é Continua aí, gente. Tem uma galerinha aqui que eu sei que tá ligada aqui, já tá me assistindo aí, que já tá louco para ver esse negócio aí do chip. Onde vai esse chip? Eis o mistério. Então, é o seguinte, gente, a questão dos hormônios. Tantas as mulheres, eu já pego bastante clientes que têm essa deficiência hormonal. Então eu sempre falo, gente, não é esse cansaço de vocês, também não é só por falta de algum tipo de vitamina. Isso pode ser a falta da testosterona, porque geralmente essas mulheres, elas têm um excesso de sono e aí quase todas acham que é depressão. Toma antidepressivo. Doutor, o antidepressivo, ele sim ajuda a diminuir essa frequência do lipido, sim, não dá? Sim, então, até ansiolíticos hoje no mercado, com fluoxetina, eles atrapalham a libido de homens e mulheres. E algumas medicações para emagrecer também. Tá? Eu tenho queixas muito poucas com BUP, muito mais com a sibutramina, baixa demais a libido de homens e mulheres. Demais. E eu sempre falo isso para as clientes. Eu falei, gente, se você toma oxalite, algum tipo de remédio que é para ansiedade, depressão, pode ter certeza que você vai ter essa deficiência em questão da testosterona. Isso tanto para homem quanto mulher. Isso, eu já vivenciei isso, né? E eu sei que a testosterona ela é muito importante, porque eu falo que para a mulher ela leva uma autoestima tão importante, porque
seu desempenho sexual fica excelente, ajuda em questão de melhorar o corpo, porque faz com que você emagreça, queima celulite, ajuda em questão de energia também. É interessantíssimo isso. Eu vou, talvez eu até apanhe aqui o que eu vou falar. Não, pode falar, manda brasa. Eu quero é isso. Vamos só eu corrigir a gente gosta de polêmica. Eu tive uma paciente que tinha separado e ela encontrou um novo parceiro de vida, e ela foi no consultório, claro, através dos exames, nós detectamos que realmente a testosterona dela estava baixa. Fizemos a suplementação. Essa paciente não é de Goiânia, ela é de Mato Grosso. E ela retornando comigo no consultório, uns 3 meses após, ela sentou antes eu atendia, tinha um sofazinho na minha sala, quem me acompanha, hoje não, trabalho com mesa, mas antes era um sofazinho, era quase um consultório de psicólogo ali. E aí ela sentou no sofá e falou assim: doutor, deixa eu te contar uma coisa, agora eu sei por que o homem trai. Regina, Brasil! O meu nível de testosterona está tão bom que eu comecei a notar outras pessoas, não só no meu ambiente de trabalho, mas até onde eu pratico minha atividade física, que antes é como se aquelas pessoas não existissem, né? Então o homem já tem esse nível de testosterona muito bom, por isso que às vezes os casais entram em descompasso. É por isso que às vezes casais se separam, porque o homem praticamente ele quer todos os dias namorar a sua parceira, né? E as mulheres, quando tem um nível de testosterona baixo, elas não acompanham. Elas inventam uma desculpa: eu estou com dor de cabeça, eu estou muito cansada, hoje é o Covid, amanhã é o Bolsonaro, outro dia é o Lula. Todo dia é uma desculpa. A do Bolsonaro é broxa. Amor, mentaliza o Bolsonaro. Mas sempre elas vão encontrar uma desculpa, porque a disposição dela para namorar o seu esposo é secundária, não é a prioridade dela ali. E quando você coloca essa mulher em níveis adequados, sempre falo em níveis adequados, porque o que é que existe por aí? Um preconceito muito grande, até com relação ao hormônio. Até hoje ainda existem pessoas que pensam que o hormônio dá câncer. Então eu vou dar uma dica para vocês. O primeiro trabalho que relacionou testosterona com câncer foi um trabalho desenvolvido em 1941 por um médico americano, onde ele tinha 8 pacientes, apenas 8 pacientes, todos com câncer de próstata metastático. E ele colocou propionato de testosterona, esses homens pioraram, e publicou esse trabalho que ficou como uma verdade. É um dos maiores mitos da medicina atualmente. Até hoje, não só pessoas leigas, mas ainda tem profissionais médicos que acreditam que testosterona pode causar câncer por conta desse trabalho de 1941. Vamos falar das mulheres. Qual foi o trabalho que relacionou câncer de mama com testosterona? Foi um trabalho desenvolvido na década de 50 em cima de um produto chamado Premarin. E quem estiver me ouvindo, pode ir lá no Google e colocar Premarin e olhar a bula. Eu já li isso aí. Você já leu? A bula simplesmente eles falam de hormônio natural, ou seja, Premarin é hormônio natural, só que esse hormônio é extraído de éguas prenhas. Ou seja, as mulheres deram hormônio de cavalo para as mulheres, essas mulheres tiveram efeitos colaterais e isso ficou como um dogma na medicina, que câncer é produzido pelos hormônios. Ou seja, trabalhos mal conduzidos, né, que já foram derrubados, claro. Nós estamos em 2021, gente. Eu estou falando da década de 40 e de 50. Mas, infelizmente, existem profissionais que não estão... os arcaicos, né? Que não estudam, que não atualizam. Eu vou dar um exemplo, como é a atualização médica hoje. Na época que eu me formei, estou falando de 1995, e eu cheguei em São Paulo e eu precisava estudar, eu ia na biblioteca lá da Escola Paulista e solicitava os trabalhos que eu precisava. A bibliotecária, ela pedia para me retornar 2 dias após e me dava todos os trabalhos, né, escritos, e esse trabalho eu levava para a Xerox, xerocava, devolvia o trabalho original e ia para casa estudar. Hoje, basta uma assinatura no PubMed. De dentro de casa, você tem acesso a todos os trabalhos que são publicados no mundo, gente. E a velocidade desses trabalhos que chegam a você. Basta que você todo dia tenha esse interesse de pesquisar o que é que está acontecendo no mundo. E algumas pessoas não têm mais essa determinação de ficar estudando e se atualizando. Então, por isso que ainda muitos mitos continuam sendo propagados, né? Eu tive um caso agora recente, ontem, hoje é sábado, foi ontem, sexta-feira, uma paciente minha dos Estados Unidos, veio com a família toda para atendimento,
atendimento comigo e mais um colega odontólogo. E ela falou que uma das médicas que avaliou, né, eu pedi um exame de mama e tudo mais, e ela tem um Implanon, que é um anticoncepcional. Esse é um chip, parece um chipzinho, fica no braço. E ela falou assim, não, vou colocar um implante hormonal, né, já dando o gancho aqui para o nosso próximo assunto. E ela falou assim, nossa, implante hormonal, eu contraindico de tudo, não faça isso, não coloque implante. Aí ela perguntou, e esse Implanon aqui? Ele falou, esse é ótimo. Aí eu falei assim, gente, mas peraí. É tudo hormônio, quer dizer, para ela um serve, outro não serve, ainda mais que o Implanon é hormônio sintético, né? Hoje nós temos hormônios isomoleculares que foram desenvolvidos com a mesma estrutura molecular daquele que você deixou de fabricar ou que você precisa suplementar. Então, assim, não tem lógica, você não vê uma coerência nas pessoas que, ao mesmo tempo que elas elogiam o anticoncepcional, que nós sabemos o dano que o anticoncepcional pode trazer para a mulher ao longo do tempo. Você imagina uma mulher sendo submetida a 15 anos da vida dela com uma bomba hormonal, que é o implante, 15 anos todo dia, pílula. Imagina se isso não vai dar um problema. Caso de embolia, tromboembolismo, gente, todo dia a gente ouve falar, mas ninguém fala nada. Porque o anticoncepcional, até quando a gente pergunta para as pessoas, é engraçado isso, gente, é impressionante a cabeça das pessoas. Quando eu falo, você está tomando algum remédio? Não. Eu pergunto, você está usando anticoncepcional? Tô. Você está usando hormônio? Não. Você está usando anticoncepcional? Tô. Falei, gente, peraí. O anticoncepcional é um hormônio? Doutor, mas o hormônio causa câncer. Mas olha, se você tiver um problema de tireoide, precisar suplementar T4 é um hormônio também. Então tudo tem a sua indicação. Tudo tem a sua indicação. Então as pessoas têm que começar a tirar esses mitos da cabeça, porque isso prejudica até que elas consigam ter uma melhor qualidade de vida. É isso mesmo. Rapaz, eu tenho uma dúvida. Eu sou uma pessoa, Brasil, eu sou uma pessoa que fica aqui porque eu tenho dúvidas. Adoro, Ricardo. Inclusive, Regina, eu quero falar com você só um negocinho, só pra gente ir continuando, eu vou falar da rede XYZ e eu vou tirar uma dúvida que eu sei que você também tem, Brasil. Mas olha só, a rede XYZ de comunicação é mais do que uma rádio. Ela é feita totalmente para você. A rede XYZ tem desde rádio, eventos e principalmente publicidade e propaganda e tudo o que você também precisa no marketing digital, desde sites, web lojas, gestão de mídias sociais, gestão de anúncios. Ou seja, você existe, nós conseguimos fazer você ser visto por todos. E olha só, meu querido, não adianta você ser bom, você tem que ser visto. Não é verdade, Regina? Isso é verdade. E qual que é a sua dúvida, senhor Ricardo? Negócio é o seguinte, quando que vão inventar o anticoncepcional para os homens? Nós temos um ícone da medicina que eu considero, tive o prazer de estar com ele em Salvador, que foi o primeiro implante que foi conhecido como chip da beleza. O Dr. Ilsomar Coutinho faleceu agora aos 91 anos por Covid, no ano passado, e assim, foi uma grande perda para a medicina brasileira. Ele chegou a querer patentear, era a base de algodão, alguma coisa assim, para homem, mas aí não teve interesse comercial. Mas ele chegou a estudar e a desenvolver um anticoncepcional para homem, mas infelizmente nossa, mas seria não ótimo. foi para frente. Olha para você ver o tanto que seria bom isso. Porque iria evitar muita coisa. Se o homem usasse, a mulher não precisava de usar. Ficava ali feliz, né? Mas, Regina, hoje, muitos dos casais que me procuram, eu peço para que o homem faça a sua vasectomia. Eu acho que é doutor? muito melhor. Eu acho que a mulher já entrega muita coisa, sabe, dentro do relacionamento. Já cuida dos filhos, já amamenta, já 9 meses carregando um bebê na barriga, não é fácil, entendeu? E os homens praticamente não entregam nada. Então, pelo menos uma vasectomia que não dói nada. Faz sob sedação simples, 2 horas está em casa, só faz repouso de 2 dias de volta ao trabalho normal. Eu acho que é o mínimo que eles podem fazer por vocês, mulheres. Tá. Doutor, eu queria fazer outra pergunta sobre a questão do chip. Já entramos na questão do chip, que eu tenho várias clientes usando chip aí, gente, e umas que vão colocar... Eu sei que você tá ligada aí, viu, moça? Eu sei que você tá ligada aí, me acompanhando aqui na internet. É o seguinte, qual a sua indicação de quantos meses ou anos que você fala que a pessoa
pode estar colocando esse chip, né? Qual a sua indicação? Isso também vai depender de cada pessoa, né? Cada tratamento, né? Porque tem pessoas que fazem a questão hormonal porque vai lá, uma já quer emagrecer, a outra só quer questão de uma vitamina, alguma coisa assim. Mas eu queria saber a sua opinião sobre a questão do chip. Porque eu, particularmente, eu já tive vontade de colocar, até hoje não coloquei, né? Mas quem sabe futuramente, né? Ganha os patrocínios aí, gente. E aí eu sei o benefício que tem o chip, né? Eu sei o benefício que tem ele. E eu vejo o quanto ele faz bem para a mulher. Sim, então vamos lá. Primeiro vou fazer uma correção, né? Ficou conhecido popularmente como chip, mas no consultório eu só falo de implantes hormonais. Sempre quando eu indico um implante hormonal, na verdade eu não indico de primeiro o implante. Primeiro eu tento fazer através de outros meios a suplementação hormonal naquela mulher. Nós temos óvulos hoje que também funcionam, óvulos vaginais. Nós temos os cremes transdérmicos que também podem suplementar. Nós temos os strips sublinguais. Através de todos esses métodos você pode suplementar. Você não precisa exclusivamente do implante. Então, como é que eu trabalho cada método da sua forma de trabalhar? Eu trabalho dessa forma. Primeiro, eu identifico a necessidade. Existe necessidade ou não? Tem necessidade. Eu falo, olha, vamos usar o gel, vamos usar o óvulo e vamos ver como é que você se sente com 30, 40, 50 dias. Sentiu melhor? E se você é uma pessoa que não é tão, como é que eu posso dizer, organizada, por exemplo, eu não sou organizado. Eu falo em termos de tomar remédio todos os dias. Se você me dá 3, 4 pílulas, primeira semana vai bem, na segunda eu já esqueço, né? Então, eu tenho um implante hoje em mim. Tenho 58 anos, eu preciso do implante para manter meus níveis hormonais de hoje 900 e pouco de testo, né? É uma teste compatível com um cara de 25, para você ter uma ideia. Então, eu mantenho isso, né? Meu pai, 72 anos, coloquei implante, porque ele já vinha fazendo uso de outros métodos injetáveis, intramusculares, que tem para homem. E eu falei, pai, vamos colocar um implante que é muito mais confortável para o senhor deixa ele levar picada no bumbum a cada 2 meses. E ele adorou, tá super bem. Então, tudo é indicação. Primeira coisa é essa. Segundo, o mesmo resultado que eu alcanço no implante, eu também vou conseguir através de outros métodos. Eu brinco muito com minhas pacientes, porque o meu consultório é ali no Alphaville e tem indo para Bela Vista. E eu brinco assim com ele quando ele me pergunta sobre a diferença do implante e do gel ou de qualquer outro método. Fala assim, olha, eu estou aqui, eu estou indo para Bela Vista, correto? Correto. Eu posso ir de Fiat Uno para Bela Vista e posso ir de Mercedes. Eu vou chegar em Bela Vista. Chegar de Mercedes é melhor, gente. Talvez não chegue mais rápido, com mais conforto. Nada contra o Fiat Uno. Sim, nada contra. Mas é bem melhor uma Mercedes, né? Exatamente. O que eu quero mostrar para eles que existem várias formas de você chegar no mesmo lugar. O implante é apenas mais uma forma que você tem hoje a favor desse cliente, desse paciente que nos procura, tá? Então ele não é milagroso, chip da beleza. Por que ficou conhecido como chip da beleza? Porque essas mulheres, quando tinham indicação, utilizavam esses hormônios, esses implantes, esses hormônios regulavam os seus níveis hormonais e com isso elas conseguiam alcançar aquele corpo que elas tanto desejavam. Claro, através de uma alimentação, e não é milagroso. Tem pessoas que vão lá e falam, eu quero colocar o chip porque eu vou ficar igual a Regina Rezende. Não vai, filho. Você tem que malhar, você tem que treinar. A Regina Rezende tá querendo usar o chip pra ficar melhor. Entendeu? Você tem que comer bem, tem que dormir bem. O sono é importante também, construir um corpo melhor. Então não tem milagre. As pessoas que vão atrás de milagre, isso não existem, tá, gente? O dia que alguém descobrir essa pílula mágica de você toma e se transforma sem fazer nada, sem esforço, essa pessoa vai ficar milionária. Então, na verdade, ele facilita o processo para você. É isso que os implantes, assim como os hormônios também, quando bem indicados, sempre eu falo isso, indicação. Tem pessoas que não têm indicação, eu não indico. Se quiser ir para outro colega, vai, porque eu só faço o que está indicado, ok? Isso aí é muito importante, gente, porque tem muita gente usando hormônios de forma inadequada. Isso está trazendo uma grande perda, né? Porque isso traz preconceito também. Porque quando você vê uma mulher com a voz alterada, com o clítoris aumentado, caindo o cabelo, ela fala, não, eu tomei hormônio e está acontecendo isso, mas na verdade ela não fala qual foi a dose que ela tomou e o tempo que ela está usando o produto. Então, dose e tempo. Porque hoje um simples Tilenol, ele pode te levar a uma cirrose hepática. Tilenol. Só lê a bula.
Ou seja, todo fármaco que vocês consomem na farmácia, que são livres, são liberados, sempre tem receita, todos têm efeitos colaterais, desde que você faça um mau uso deles. Os hormônios também, se você fizer um mau uso, você vai ter efeitos colaterais, como qualquer outro produto, qualquer outro fármaco. Porque é um remédio, né? Na realidade, os hormônios, ele é um remédio. E como todo remédio, você usando de forma adequada, você tem um benefício. Você usando de forma inadequada, você vai ter um malefício. É igual a pessoa chega em mim e fala assim, eu não tomo Dorcilax porque eu vi um médico tal falando que se eu tomar tá morrendo de dor. Tem 3-4 dias, tá ali sentindo dor na alma, né? Mas eu não tomo porque falou assim que se eu tomar Dorcilax, eu vou perder meu músculo, como se fosse perder do dia para o outro, assim. Perder meu músculo e vou ter problema nos rins, isso que eu falei, pelo amor de Deus, se um Dorcilax fizer isso aí, eu vou te falar um negócio, nós vamos vender estrela para a China, porque tem outro jeito não. Gente, o ser humano, ele tem que entender, ele tem que estudar mais. O doutor falou uma coisa que é muito séria, procura, gente. Você tem todos os métodos hoje. Hoje, computadores, a internet, ela te ensina tanta coisa boa, produtiva. Procura sites de saúde, sites renomados. Procura médico, entra no Instagram, igual tem um doutor, ele tem o Instagram dele. Entra, procura, porque você vai ver as dicas, você vai ver as pessoas falando sobre coisas que realmente vale a pena, que é para a sua saúde. Doutor, outra pergunta muito... Agora eu vou perguntar demais. A questão da suplementação. Né? Tem pessoas que ainda têm esse preconceito, gente, de suplementar. Eu não vou suplementar porque faz mal para mim. Gente, hoje eu tenho eu como personal eu falo, você não consegue comer todas as proteínas e tudo que você precisa numa alimentação só. Ninguém consegue, né? Sim. Ninguém consegue. É muito difícil. Por mais que você tenta botar um pouquinho de cada, você não consegue. Então, o que o senhor tem a dizer, a dica, a oferecer para os nossos internautas, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui sobre a suplementação? Porque eu sou uma das pessoas que tomo suplemento de vez em quando. Quando eu lembro, né, gente? Quando eu lembro, eu tomo um suplemento. O que o senhor tem para nos falar? Sim, primeiro a palavra por si só ela já se define, né? Suplementação. O ideal é que você consuma comida de verdade. E se você não conseguir bater aquelas metas calóricas que foram prescritas lá pelo nutrólogo, pela nutricionista, aí sim você entraria com a suplementação. Exatamente isso que a Regina falou. Existem suplementos por aí também que são ineficazes, não tem estudos respaldando, né, esses resultados milagrosos que as pessoas falam. Mas existem alguns suplementos, a cafeína é um deles, até estava vendo suplementos que ele mostrou, a base de cafeína. Sim, eu acho que é um dos mais estudados hoje, né, que realmente dá um resultado muito interessante. Creatina, que até há pouco tempo se falava do problema renal, que dá problema renal. Gente, eu desde 2017, nós estamos em 21, tem 4 anos isso, eu viajei, fiz um curso nos Estados Unidos de 12 dias. Lá já era prescrito em 2017 para idosos, para manter a massa muscular, 3 gramas de creatina diária, todo dia, como se fosse um remedinho lá, você suplementar a creatina para manter a massa muscular no idoso, 3 gramas diários. E nós aqui, e 5 gramas para as pessoas saudáveis, né? Adultos, jovens, que querem preservar essa massa muscular ao longo do envelhecimento, que é um outro suplemento também muito estudado e que realmente vocês podem utilizar. Então, suplemento é suplemento. O que você não pode, alguns pacientes quando chegam comigo falam assim, eu estou tomando, desculpa, eu vou falar da marca, mas não tem que falar, estou tomando o whey da Herbalife, eu não estou almoçando porque não tenho tempo. Eu falei, gente, você não está se alimentando. Tomar shake não é alimentação. Eu também sou contra, viu? Tomar shake não é alimentação. Então não vem com essa desculpa. Comida de verdade é igual barra de proteína. Substitui, né? Tem gente que eu parei de indicar barra, né? Pode até ter gente me ouvindo que é contra. Não, barra de proteína é ótimo, mas em termos de um prato, você comer um prato, um bife, um frango, gente, não tem comparação. Comida de verdade é a comida mais interessante para você e não suplementos. Eu sempre deixo alguns suplementos para mim como se fosse um coringa. Sabe aquele dia que você está lá no meio da 44, bate no bar, só tem coxinha, suco de laranja com açúcar e você puxa isso aí para quebrar um galho daquele dia, tá? Mas não de você ter na tua rotina alimentar. Agora, quando você tem whey protein antes do treino, pós-treino, creatina, glutamina, aí tem as indicações, gente. A indicação, cada um tem a sua indicação. Não é para você sair tomando tudo também
de uma vez, né? Até por pouco tempo eu prescrevi a BCAA para todo mundo, agora eu não prescrevo mais porque a própria fonte proteica já tem os aminoácidos. Então você está aí gastando dinheiro à toa, às vezes, quando está suplementando tanto BCAA. Não precisa. E quase todos os suplementos hoje vêm já vem enriquecido. E hoje, assim, quase todos os suplementos, se você for acompanhar, eles já têm essa propriedade que é do BCAA. Sim. Então, hoje as pessoas, elas têm que um pouco ler mais. Quando você pega um pote de suplemento, ou até mesmo quando você vai comer, por isso que eu te falo, questão de ler. Você vai comer, você vai saber qual a proteína que tem naquele frango, né? E se você vai ter essa conscientização. A pessoa hoje, ela tem que se informar mais, né, Ricardo? Ela tem que estudar mais. Outra coisa, doutor, isso aí é tão interessante, a questão da suplementação. O senhor falou uma coisa que eu sempre indico para alguns clientes. Regina, eu tipo assim, eu não consigo jantar à noite. Muitas clientes, não sei se aconteceu isso com o senhor, a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade de jantar à noite. Eu falo assim, gente, eu acho que a pessoa tem que comer de horas, né? E horas, né? Porque eu acho que é a melhor opção de emagrecimento que eu falo, né? Eu sou contra a pessoa ficar muito tempo sem comer. Se pode ter algum dia, algum jejum, alguma coisa. Pode ser uma estratégia, né? Temporária. Mas você tem que comer. Porque o seu corpo precisa de proteína, o seu corpo precisa de vitamina, você precisa de aminoácido. E isso faz bem, igual o sono, você tem que dormir. Então, o seu corpo precisa disso. O que eu falo? Eu falo, olha, toma um suplemento e tal, bate com alguma coisa, sei lá, você tem dificuldade de tomar, bate com uma fruta, nem sei se eu falei que isso é indicado, mas tem algumas pessoas que gostam de tomar ele já vem com gosto, né? Bate com gelinho ali, pronto, toma, e já é um suplemento que durante a noite eu acho que não pesa tanto, né? Não pesa tanto. Eu falo assim, ou de manhã ou à noite, é uma coisa que eu sempre indico, mas eu falo, gente, eu indico. Eu não te falo para você fazer uma coisa sem você procurar um profissional realmente da área. Porque eu sempre falo para meus clientes, você tem que procurar quem realmente estudou para isso. O doutor aqui, ele estudou, ele é nutrólogo. Ele pode falar para vocês sobre nutrição, sobre hormônios, né? Eu estudo, mas eu não estudei tão profundamente igual o doutor. Não fiquei 5, 6 anos, até 8 anos, até 10 anos, porque ele tem muito mais que isso, né? Várias pós. Na verdade, a medicina eu sou formado há 30, então são 30 anos estudando. Olha você vê, 30 anos. Estudando. Sou um bebezinho. Não, todo dia é uma novidade. Vocês estão dando um exemplo aí, o Covid que a gente está vivendo. Antes, não sei se eu vou lembrar de algumas coisas que a gente fazia antes que a gente não faz mais. Chegava de casa, deixava as compras na porta, jogava álcool gel, espirrava álcool lá, e depois que tirava as compras, já foi provado que isso não tem eficácia nenhuma, não resolve. Então, assim, porque a gente não conhecia, não tinha um conhecimento. E até hoje, a gente não tem conhecimento absoluto de tudo que o vírus pode produzir. O que acontecia antes? Que é nos grupos de risco? Pessoas acima de 60 anos. Hoje, nessa segunda onda que nós estamos vivendo, boa parte das pessoas internadas precisando de manutenção são jovens. E aos que estão eu estou falando isso dentro de um ano mudou, você entendeu? Então, assim... Tem que estudar. E o conhecimento vai chamando, a gente vai ainda conhecer muitas coisas. Vamos dar um exemplo, nosso prefeito que faleceu, a família inteira se contaminou e não conseguiu sobreviver. As irmãs todas já tinham morrido, ele piorou, não saiu, né, do quadro, infelizmente. E por que outros quadros, até um paciente diabético ou hipertenso, ou até de 70 anos, passa pelo Covid e só tem um resfriado? Como é que explica isso, então, né? Tem alguma coisa que a gente desconhece, né? Então, a doença é muito nova, tá? E a medicina, cada dia, vai estudando e vai aprendendo com a doença também, né? É isso mesmo. E deixando um gancho sobre isso aí, gente, ainda o melhor método de enfrentar esse vírus é você se alimentando bem, é você se exercitando, né? Procurando um profissional realmente da área que ele vai estar te orientando em questão da alimentação. Por quê? Porque já estão mais dentro, já estão mais com informação, qual a deficiência, porque já estão comprovado que a vitamina D ajuda bastante, né? No combate contra o Covid, vitamina C. Então, assim, agregue um pouco mais de exercício, alimentação na sua rotina, no seu cotidiano, para que você possa também se prevenir desse vírus, prevenir a sua família, as pessoas que você ama, né? O doutor Ribamar, tem uma coisa muito boa que eu gosto de ficar olhando no seu Instagram, que ele dá várias dicas, gente, várias dicas. Regina, eu queria agora chamar a importância para vocês, educadores físicos, isso, né? Um trabalho publicado, não lembro se foi no início do ano ou no final do ano passado, sobre a irisina.
O exercício físico, ele estimula que o músculo libere essa substância e os cientistas começaram, através da pesquisa, perceber que essa irisina protege as pessoas. Então, olha só, o exercício físico libera no próprio corpo, ou seja, é o próprio corpo que produz uma substância chamada irisina. Podem pesquisar, gente. Irisina. Isso só acontece se você se exercitar. Então, foi até um questionamento que houve alguns colegas que fecharam as academias. Interessante. Sabendo que o exercício, claro, você pode se exercitar ao ar livre, mas é importante que você se exercite, tá? Porque já tem estudos da irisina, que é estimulado pelo exercício físico, que pode melhorar aí as tuas defesas, né, contra o Covid, tá? Olha aí para vocês verem, por isso que é importante a gente estar antenado, ter pessoas que nos informam, né? E outra coisa que eu vou deixar aqui importante para vocês, gente, a questão, nós estávamos falando sobre questão de suplementação, hormônios, essas coisas, e uma coisa que eu sempre faço, né? Não sei se é certo, mas eu acho que a maioria do povo está fazendo aí, né? Que anda vendo esse site, notícia e tal. Eu tenho o costume de tomar a vitamina C, sim, né? E essa vitamina C, eu agrego a glutamina junto a ela, sim, né? Então, assim, gente... colocaria o própolis. O própolis. Aí eu vou falar agora. Como que eu faço? Eu vou falar o que eu faço. Não, vamos ver se eu dou certo. Eu espremo 2 limãozinhos, né? Perfeito. Geralmente, quando eu não tomo a vitamina em comprimido, 2 sim, limãozinhos, um copo d'água, um pouquinho de açafrão. Eu faço a gororoba ali, gente. Perfeito. Você tá entendendo a gororoba que eu faço, açafrão, não? gente, a curcumina, tá? É um dos melhores anti-inflamatórios, olha aí, que nós temos hoje a nível de célula, tá? Curcumina. Aí eu coloco um pouquinho de glutamina e tomo. Aí você aqui falou assim, mas você toma essa gororoba todo dia? Eu falei, gente, eu tomo isso aqui já tem tantos anos. E é o que me ajuda. Sim. O que me ajuda a não ter, tipo assim, essa gripezinha, às vezes eu dou uma gripezinha. Não dou esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu acho que ainda me ajuda a proteger. Sim. Não que ele é fala assim, não, porque ele é o elixir, né, gente? Mas ele colabora para ter uma melhora, né? Exatamente isso, colabora. Até puxando um pouquinho lá para o assunto que é tão atual, que é o Covid, mesmo que vocês sejam vacinados, tá? Vamos imaginar, eu fui vacinado hoje, tomei a segunda dose, 15 dias após a segunda dose, eu já estou com a mini imunidade. E isso só reduz em torno de 20% a 0 casos graves. Então, mesmo você estando vacinado, você vai continuar com todas essas orientações de álcool gel, máscara, não evitar aglomerações, ou seja, tudo isso que nós estamos vivendo ainda vai se perpetuar por muito tempo. Porque mesmo vacinado, isso não acaba com risco. Tem pessoas acreditando que depois de vacinado vão poder fazer tudo. Gente, esquece, isso ainda vai demorar muito tempo, mesmo vacinados. O que a vacina faz hoje, que ela traz para nós, é a diminuição do nível de mortes. Os números de mortes vão diminuir, né? Vai cair bastante. A procura por UTI vai cair. Então você desafoga todo o nosso sistema de saúde que está sob estresse, que está sob pressão. Mas dizer que não vai mais ter caso de Covid, vai, mesmo vacinado você pode não só contrair, mas até passar para outras pessoas, né? Porque existe aí uma janela de 20% ainda, tá? Então, muito cuidado com essa... de novo, aquelas pessoas achando que existe um milagre, né? Eu vou tomar a vacina e vou ficar agora, vou sair, vou para festa e tá tudo bem. E realmente não é isso. O povo, isso foi muito importante o doutor falar aqui, porque essa semana eu até estava vendo algumas reportagens, eu falei assim, gente, será que o pessoal não teve essa conscientização que a vacina, ela só vai amenizar algumas coisas? Porque a gente vai ter que continuar, né? Vai ter que continuar com todos os protocolos de proteção, né? E outra coisa, as pessoas estão esquecendo muito disso. Ah, mas eu não preciso me preocupar, porque eu estou vacinado, né? Igual ele falou, eu não vou contaminar ninguém. Gente, você continua passando o vírus do mesmo jeito. Você pode se contaminar sim, só que você não vai ter essas reações igual a outra pessoa. Você pode passar para uma pessoa que você ama, para sua mãe, para o seu avô, ou para quem está ali mais debilitado, ou tem algum tipo de patologia mais frágil, né, doutor? Exatamente. Então tome muito cuidado com isso, gente. Continua usando máscara, continua usando álcool em gel. Essa proteção não protege não só você, se tem um pouco de empatia pelas outras pessoas, né? Que é isso que a gente está faltando hoje, né, doutor? Empatia. Bastante. Eu acho que o ser humano está faltando isso. Amor e empatia. Senso de comunidade, né? É isso aí. Doutor, eu tô amando esse papo aqui. Nossa, já foi aqui nosso horário aqui, mas eu vou falar umas coisas. E aí, Ricardo?
Foi? Pode falar mais uns minutinhos aí? Pode ir, até mais uns 10 minutos aí. Aí, ó, então vamos embora. Negócio. Eu quero que o senhor deixe uma dica muito importante para quem procura um nutrólogo. Fala, olha, você procurou um nutrólogo e uma dica importante, tanto para essa área da saúde, né, que a gente está vivendo um momento difícil aí, gente. Eu até indico vocês procurar o Dr. Ribamar, porque o Dr. Ribamar, além de ter todos os protocolos em questão de saúde, que vai te ajudar a enfrentar esse vírus com um pouco mais de sabedoria, né? Um pouco mais de sabedoria, também te ajuda a questão da saúde para você estar emagrecendo. E é um profissional que eu super indico. Mas eu queria que ele senhor desse uma dica para os nossos ouvintes aí, antes que eu finalize aqui. Primeiro eu quero dizer que a Regina é suspeita de falar de mim porque ela gosta de mim, gente, tá? Mas existem muitos profissionais bons em Goiânia, graças a Deus, muita gente atualizada, fazendo bom trabalho também. Então qualquer um deles que você encontre e vá se consultar, você vai ter os seus resultados aí alcançados. A dica que eu falo hoje, que eu falo para todos os meus pacientes no consultório, chama-se equilíbrio, né? Quanto mais equilibrado o seu corpo estiver, melhores chances você vai ter, não só com relação ao Covid, mas até com as doenças crônicas, né? Que existem aí, como infarto, AVC, o diabetes, né? Aquela hipertensão que não te deixa. Então isso é sinal que você não está equilibrado, principalmente se todas essas queixas e essas doenças elas começaram a aparecer depois de determinado momento da sua vida. Se você não nasceu diabético e você se tornou diabético, alguma coisa você fez de errado ao longo do caminho. Se você não tinha pressão alta e depois dos 40 começou a ter, começa a olhar para o teu peso. O que é que você ganhou de peso que você não tinha aos 20 anos? Começa a buscar as perguntas, fazer as perguntas corretas. Hoje, lá atrás, o que é que nós temos hoje ainda numa medicina curativa? É uma medicina que só se preocupa com a doença, ela não se preocupa com a prevenção. Quando você tem aí, por exemplo, um colesterol alterado, e aí para mais um programa, lembre-se que a alteração de triglicéridos não é por conta da picanha que você come, é por conta do carboidrato e do açúcar que você consome. E as pessoas, é outro mito, que as pessoas acham que o colesterol é impactado pela gordura. Eu vou parar de comer picanha e vou comer pão todo dia, não vai baixar. E aí o que é que acontece quando você vai numa medicina curativa? Ela vai te passar uma cibastatina, ou uma rosuvastatina, que são remédios cheios de efeitos colaterais. Em vez de você emagrecer e se exercitar, você vai tomar remédio. Gente, para mim, com o conhecimento que se tem hoje, que outros colegas também têm, é inconcebível para a gente passar remédio para tratar uma coisa que foi causada pelo teu estilo de vida. Mude seu estilo de vida. Rotina, e você vai abandonar as medicações. Então, hoje, a minha dica para vocês é: procurem o seu estado de equilíbrio bioquímico, hormonal, emocional, muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Fica a dica aí para vocês. Gente do céu, viu? Dica importante. O doutor falou tudo de importante. Por quê? Porque o que você faz quando você é jovem, você é criança, vai te refletir. A criança nem tanto, né, doutor? Algumas crianças, tudo bem, que tem alguns pais que tem eu falo que é o pai que é responsável pelo mau costume do seu filho. Não é, doutor? Por quê? O que está acontecendo? Tem pai, todo dia, menino te encheu o saco, mete ele na internet, mete o iFood nele lá, o sanduíche, o milkshake, cresce uma criança obesa, colesterol alto, diabetes, porque eu pego criança desse jeito, criança de 8, 9 anos com diabetes e colesterol. Você já pegou, doutor? Tem certeza disso? Com nível de estresse, não obedece aos pais. Por quê? Porque isso afeta até crianças. Já vem ali, passa uma adolescência, já que é aquela fase do hormônio que já está lá em cima alterando, porque eu tenho um adolescente em casa e eu sei como que é lidar com adolescente. Sim. Então, além de você ter que enfrentar essa fase, que é a fase da alteração hormonal, você vai ter que enfrentar essa fase de questão de saúde dela. E ela passa por essa fase de jovem que vai para outras fases. Então, gente, tudo é costume. Você começa quando é sua criança. Você que é pai, você que não tem filho, aprenda isso. Bota uma boa rotina, põe para fazer exercício, tudo é preventivo. Você começa a prevenir para que seja um idoso saudável, para que tenha mais vida, mais longevidade. Né, doutor? Hoje até foi bom que eu lembrei de um caso agora. Eu tenho um casal de amigos próximos, até que eu considero muito. Foi um casal que me ajudou muito quando eu cheguei em Goiânia, brindou algumas portas para mim. E esse casal sempre brigou com a balança. Esse é um casal que aparece, perde peso, some e volta com todo o peso. Né? Daqui a 6 meses está de volta de novo no consultório. E me ligou desesperado agora, a mãe me ligou e falou: doutor, preciso de novo de você, mas agora é com o meu menino. Meu menino está ficando obeso.
E eu falei assim, tudo bem, mas eu acho que quem tem que mudar são vocês. Porque são vocês que fazem o supermercado. São vocês que têm um cartão de crédito, não é o filho de vocês. Então, tudo que entra na casa de vocês, a nível de alimentação, é escolhido por vocês. Vocês permitem isso. Então, se vocês querem que ele emagreça, comecem por vocês. E aí, depois, tratando vocês, eu trato o menino. Porque o menino não tem culpa. O menino não tem. Ele vai ele não comer. tem, é um adolescente, para ele está tudo bem. Quem tem a consciência e a informação são os pais. Entendeu? Hoje em casa, não é que eu seja rigoroso em casa, não. Minhas filhas, hoje eu estava agora almoçando antes de vir para cá, é picolé, é sorvete, mas é só sábado. E já é regra, elas já sabem. Durante a semana, papai, sorvete. Eu falei, é sábado? Não, então não tem sorvete, então não tem picolé, então não tem balinha. Isso é bom, né? Entendeu? Isso é bom, e assim, muito legal. Aí sabe o que elas falam, Regina? Papai, então tem fruta? Tem, minha filha. Aprende a comer outras coisas. Aí vai, elas gostam muito, a mais velha, tomate, ela é apaixonada em tomate, ela come tomate, parece Big Mac. Brócolis, elas adoram brócolis. Goiaba. Elas comem a laranja, elas não gostam do suco, elas comem a fruta, né? Que é mais interessante porque você preserva muito nutriente. Quando você tira o suco, muito do que seria do interessante da fruta você está jogando fora, né? Você pega só a frutóia, o bagaço, você joga a frutose. Ajuda o intestino, um monte de coisa. Isso, exatamente. Ali o suco é só a frutose, né? Só o açúcar da fruta, né? Então assim, ela já tem bons hábitos, né? E a gente deixa aí uma flexibilizada, são crianças, né? Não vou ser tão radical assim, né? Então, final de semana elas realmente saem um pouquinho, mas durante a semana não tem sessão lá em casa. Isso é tão interessante que o que você faz aqui reflete para os seus filhos. Por isso que eu falo o seguinte, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz dentro de casa para os nossos filhos, porque eles vão passar para os filhos deles. Sim. Você acha que tudo que você plantou aí lá na frente eles vão plantar para os filhos. Sim, então sim. são isso. A gente é reflexão para os nossos filhos, os nossos filhos eles vão nos acompanhando. Outra coisa muito interessante, você falando na questão de alimentos, lá em casa eu tenho o costume, gente, é porque eu gosto, não que eu sou pé de cana, que de vez em quando eu bebo. Tô brincando, gente. Mas eu gosto muito de cortar o jiló fatiado, colocar limão, Sim, né? E perfeito. comer, que eu acho que sai muito o amarguinho, né? Do jiló. E aí, desde muito tempo eu faço isso. Eu sempre gosto de fazer isso 2, 3 vezes na semana, porque eu gosto de fazer. E a minha filha acostumou, ela era pequena, e aí ela falava, prova. Aí no começo ela... Hoje, ela fica, mãe, eu comprei o jiló pra nós fazer. Eu tô com Lara, você come jiló? Ela, uai, é gostoso, você nunca comeu. Não, mas por quê? Porque acostumou. Então, o costume. São os hábitos, né? São os hábitos. Tenha bons hábitos dentro da sua casa para os seus filhos, para ter mais referência lá na frente, para ter uma vida saudável, tudo saudável. Hoje eu falo o seguinte, a prevenção é o melhor médico que existe. Né? O melhor médico que existe hoje. Se tivesse prevenção, hoje com certeza esse vírus aí, eu acho que ele já não estaria tanto atacando nosso sistema de saúde, porque a maioria que estão lá dentro são pessoas com problema de obesidade, pessoas com os jovens, inflamadas, né? As pessoas inflamadas. Isso, os Quanto jovens, mais inflamado, mais chances de efeitos colaterais. Isso não quer dizer que uma pessoa inflamada não possa passar sem problema pelo vírus. A gente não está falando isso, mas as chances de você ter complicações do Covid estão mais nas pessoas inflamadas e sobrepeso, obesidade estão dentro desse grupo de risco. E os jovens de hoje estão com mal. Infelizmente, doutor, eu tenho uma coisa assim que eu até falei esses dias aqui, alguém falou, você está sendo radical. Não é que eu estou sendo radical. Tudo bem que tem muita gente fazendo muitos exercícios, mas o que está acontecendo? Os nossos jovens estão consumindo demais bebidas alcoólicas e excessos de cigarros e drogas. Gente, vão ser uma geração de idosos com problemas respiratórios, problemas hepáticos, que eu até falei esses dias, eu até falei assim, se a gente não tomar cuidado com a nossa nova geração que está vindo agora, com nossos filhos, eles podem acompanhar o mesmo, porque os jovens de hoje estão, a moda do narguilé, né? Sim. A moda de vários cigarros eletrônicos, esses trem, fazem mal, gente, fazem. Tome muito cuidado com isso, para você não ter uma complicação lá na frente. Olha, adorei ter o senhor aqui, nos acompanhando. O prazer foi meu, porque gente, comigo é assim, ó. A gente fala, a gente toca no assunto do jeito que o povo gosta. Tem esse negócio de ficar rodeando, não. É porque eu preciso falar do meio científico. Você vai entender do meio científico. Procura no Google. Mas a gente fala na linguagem do povo, para você entender, né? Então, muito obrigado, doutor, por senhor ter vindo aqui. Obrigado, Regina. Obrigado, Ricardo. Obrigado você que está do outro lado. Gente, eu quero deixar um aviso aqui antes
Olha, É mesmo, hein? vou falar sobre um sorteio importante sobre uma pessoa que a CS Produtos Jeans nos forneceu alguns suplementos aqui, né? Pra gente tá fazendo sorteio. Pra você que tá aí do outro lado, olha só. Só que eu vou fazer o seguinte, vou te dar a oportunidade de você participar. Eu vou deixar no meu Instagram, no Instagram da rádio aqui, a página. Você vai entrar... Você vai colocar o seu telefone ou o nome, o Instagram? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte? Vamos lá, fala aí. Olha só, você vai entrar lá no Instagram, tá certo? Vai estar no Instagram da Regina Rezende, tá? Que é o sorteio, a gente vai fazer uma arte oficial. Ok. Tá certo? Você vai entrar, tem que fazer o seguinte... Vai seguir quem tá dizendo para seguir lá, tá certo? Depois, meu querido, minha querida... No próximo sábado... Isso, não. Ó, segue as regrinhas. É uma semana. Você vai ter uma semana para mandar para sua tia, para sua avó, para todo mundo que você quiser mandar, tá entendendo? Chegou uma semana, no próximo sábado, no programa da Regina Rezende, Papo Saúde, vai estar lá e a gente vai sortear ao vivo, não é mesmo, Regina? É, vamos sortear aqui o Nitrofare emagrecimento, né? E o trem é bom aí, hein? Um BCA, gente, que veio incluído aqui. Você que não toma BCA, se você quiser, toma. Vai estar aqui um Whey Protein, 100% Whey, hidronizado. Nossa, é muito bom esse Whey. Então, eu queria só dar uma dica, pessoal, para quem ganhar o Whey aí na semana que vem. Olha só. Lanchinhos com Whey é excelente, tá? Olha melhor do que você só, comer um misto gente. quente, viu? Então você pega o Whey, bate com abacate, bate com uma pasta de amendoim integral. É excelente lanche para Olha você. só. Entrega as calorias, nível de proteína interessante, gordura da boa, tá? E você vai ter energia, né, para passar o resto da tua vida, do teu dia, no caso da tua vida, do teu dia, tá? Vai gerar energia para você e com certeza ainda pode te ajudar no processo de emagrecimento, porque você tem um baixo teor de carboidrato, tá? Então vai ficar a dica aí, viu? Ó, falou quem entende do assunto, viu? Não é só merchan da Regina. Então, a CS Produtos Jeans que está nos fornecendo, muito obrigada. Eu vou deixar marcar no meu Instagram e você vai seguir todo o protocolinho lá. E no SEC semana que vem vai ter esse sorteio aqui ao vivo para você que estiver aí. Eu vou te ligar e também vou entrar, né, no Instagram aqui e deixar postado, não é? É mesmo. Fechou? O trem vai ser forte, Olha só, meu povo, se você deseja conhecer mais da Rádio XYZ, não esqueça, siga Rádio XYZ Oficial no Instagram e também vá lá no YouTube, que a página tá novinha. A gente pegou todos os programas e juntou numa página só, tá certo? Rádio XYZ. E quer assistir em primeira mão? Antes de qualquer coisa, baixa o aplicativo e nos acompanha. Não pesa no celular e é rapidinho. Isso. Gente, eu quero agradecer as pessoas que entraram aqui. Entraram muitas pessoas aqui. Não deu para falar o nome, mas eu agradeço a todos que entraram aqui no Instagram, participaram, assistiram essa live aqui, que foi muito importante pra você, pra mim, porque eu aprendo todos os programas, em todos os programas eu aprendo sempre alguma coisa, né? Sempre alguma coisa que é importante pra mim, é importante pro Ricardo, é importante pra nossa emissora e pra você que está aí do outro lado. Siga a rádio, nos acompanhe, que você sempre vai ter novidade aqui no Papo Saúde. Te espero no próximo sábado com mais um Papo Saúde e tchau e obrigado. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Acesse o nosso site, radioxyzfm.com.